Certamente a esse momento, a essa altura do campeonato, você já assistiu a Adolescência. Ou se não viu, já está careca de saber de tudo que se passa em Adolescência. Eu terminei de assistir a Adolescência ontem. E eu tenho boas considerações a fazer contigo. A boa prática, os bons modos dos tempos de hoje, é sempre quando você começa uma reflexão dessa característica, você avisa a sua audiência, o seu leitor, que vai ter spoiler, né? Você sabe que eu sou contra isso aí, né? Ficar avisando de spoiler. O pior dos spoilers que você poderia ter, você já nasce sabendo. Você vai morrer. Seu pai e sua mãe vão morrer. Seu filho e sua filha vão morrer. A gente já nasce sabendo do pior dos spoilers. Eu torço para que demore muito. Que demore a vida inteira. Mas a gente já nasce sabendo com esse spoiler. Em que momento virou um drama gigante para as pessoas? Ai, não dá spoiler. O principal spoiler da sua vida, você já nasce sabendo. Você vai morrer. Em que momento ficou agora um debate ético sobre, eu vou dar spoiler, eu não vou dar spoiler? Vocês ficaram maluco? A vida é um spoiler. A gente tem que parar com essa fetichização do mundo sem spoiler. Não tem como o mundo não ter spoiler. Então, se você não sabe ainda que você vai morrer, se você ainda acredita no Papai Noel, eu deixo avisado, vai ter spoiler pra caralho. Eu vou falar como adulto. Não vou tratar você de forma infantilizada aqui nessa live, não. Não gosto dessa palhaçadinha. O terceiro episódio está sendo o mais reverenciado dessa série de quatro episódios, entre 50 minutos e 1 hora cada, 1 hora e 5. O primeiro é um pouquinho mais longo, os outros são todos menores. Uma série inglesa chamada Adolescência, cuja história se passa numa pequena cidade no norte da Inglaterra, perto de Liverpool. Liverpool é a cidade de referência deles ali. Um cara de classe média baixa, cara encanador, limpa privada. Encanador, working class hero, sabe? Trabalhador, suadeira. Uma classe média baixa seria esse o contexto. Claro que é uma classe média baixa na Inglaterra, no interior da Inglaterra. Então eles têm acesso a um nível de tecnologia, de conforto, você olha a casa aqui, é casa de condomínio, só que é uma casa de classe média baixa. Você entendeu do que eu estou falando, certo? E você já sabe, evidentemente, que acontece um assassinato, é a partir daí que a história começa, de uma garota de 13 anos na escola. E a polícia vai lá derrubando a porta dessa família e resgata o garoto. Prende o garoto. Ele é acusado de assassinato. E a família é convicta de que se trata de um grande engano. Não tem como. A mãe desesperada, ele é só uma criança e tal, não sei o quê. E ele é todo, cada episódio é filmado num único plano de sequência. O que é o plano de sequência? Não tem corte. Você vai, a câmera acompanhando sempre aquilo que está rolando de mais relevante na perspectiva do diretor. Não tem trucagem, não tem efeito especial, não tem reviravolta. Você vai conhecendo a história. Então, assim, não é um filme, não é um desenho do Scooby-Doo que você tem que descobrir quem matou. Não, não, a informação já está dada ali. Véio. Ali é vida real. É um drama. Não é um livro de Agatha Christie, não é um mistério lá Sherlock Holmes, não. É a vida nua e crua. Sem poesia. Com toda a sacanagem e as dores
e pequenos estúpidos prazeres que temos enquanto estamos vivos. Estamos vivos. Primeiro episódio trata basicamente do Estado, a burocracia do Estado. Esse, talvez, para nós brasileiros, seja o mais impactante da perspectiva social. Como é a abordagem da polícia, como é uma prisão, como é o exame, como é o acesso à defesa. Talvez esse seja o grande tapa na cara para nós brasileiros de toda a série. Como funciona um Estado que trata o seu cidadão com respeito e dignidade. Direitos humanos é isso. E tem perseguição policial, tem o cara dando problema dentro da cadeia, tem todos os problemas que você imaginar, tem briga dentro da cadeia. Como é que o Estado lida com tudo isso? A gente enxerga. Preparando um julgamento. Lembrando que na Inglaterra não existe essa história de menor e maior de idade. Qualquer idade, se o crime for, cara, você só não vai cumprir a pena no mesmo lugar. Mas você vai ser julgado. Esse conceito não faz parte da perspectiva legal inglesa. Segundo episódio, alguns dias adiante, como é que era a escola? Ali se dá a primeira construção do argumento central da tese de adolescência. A desconexão entre gerações. O que os adultos, nós, nossa geração, pensa, o que a molecada de 13, 12, 11, 10, 14 anos está pensando, está fazendo. Existe uma distância de códigos, de gesto, de linguagem, de emoji, que a gente não se conecta. Quando o cara vai falando dos emojis lá, que é uma cena que vai explicar o que cada emoji significa, eu me senti um Neandertal. Eu me senti um homem das cavernas. Que de fato sou. O segundo episódio existe para explicitar aquilo que sempre existiu: conflito, desconexão entre gerações. Contudo, como somos, e eu estou dando de barato, você é da minha geração. Eu sou de 79, imagino que a faixa de idade da rapaziada que me acompanha por aqui é 90, ano 1990 para lá. Pouca gente nasceu em menos de 1990, está aqui acompanhando. É a rapaziada que tem uma conexão com o meu trampo e tal, é mais ou menos a minha faixa etária. A gente nasceu no analógico, a gente conheceu a internet no meio da vida. A galera de 12, 14, 13 anos já nasceu com a internet, com o celular popular, velho. Isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo, cara. Tem uma galera que não sabe quem é o Faustão, velho. Não sabe quem é o Faustão. Não sabe quem é Silvio Santos, Roberto Carlos. Talvez o Pelé. Figuras que seria impossível, cara, impossível você passar batido naquele mundo que a televisão centralizava as coisas, cara. A bolha era muito maior, as bolhas conversavam entre si. Claro, sempre teve estrela de nicho, cara. Quem joga xadrez sabia que o xadrez tinha os campeonatos, tinha a bolha do xadrez, tinha a revista do xadrez, tinha isso aí. Só que eventualmente esse cara do xadrez aparecia no Fantástico. Ele aparecia no Nacional. Isso aí fazia com que ele fosse minimamente conhecido nas outras bolhas. Agora não. O que o segundo episódio mostra é exatamente que os mundos que sempre foram distintos, do jovem do adolescente perante os adultos, talvez nunca estiveram tão longe. A partir do momento que a humanidade cria esse conceito de adolescência, que se dá no pós-guerra, se dá na década de 1950, dizem que o grande criador da adolescência é o Chuck Berry, que compreendeu que tinha um mercado ali.
Ali sim teve uma distância brutal dos pais que foram criados sem esse conceito de adolescência, e a partir dos anos 50, anos 60, a adolescência era outra coisa. A partir dos anos 70, as coisas já vão ficando um pouco mais nebulosas. E esses caras que eram jovens nos 70 já estavam virando pais, já estavam com outras ideias. Nos anos 50, estavam virando pais já nos anos 70. Já estavam criando crianças. Aí daí para frente as coisas ficam muito mais misturadas. Agora desconectou de novo. A partir da década de 10. Você entende? A partir da década de 10 deu aquela mesma desconectada que deu nos anos 50, deu agora na década de 10. A gente não entende, a gente não entende a molecada da nova geração. O segundo episódio de Adolescência deixa isso claríssimo. Esfrega isso na nossa cara. O terceiro episódio a gente vai compreender o moleque. Já se passa alguns meses, já está preso há um tempo, num tratamento psicológico da psicóloga forense que trabalha para o juiz, para o juízo. Ela vai dar um laudo de avaliação dele que vai embasar o tribunal do júri por ter matado a garota. O quarto episódio é a família tentando viver após mais de um ano do garoto preso. Como é que a vida acontece? O que acontece na vida? O terceiro episódio é o que vem gerado uma comoção maior. Dizem que ali a, a força interpretativa do garoto, um ator de 15 anos, cuja primeira participação em audiovisual ele era de um teatro, né, uma escola de teatro de Manchester. Ele, primeira atuação dele, de fato, é um destaque muito grande, porque ele mostra uma qualidade ali, interpretativa muito impressionante, principalmente se tratando de um plano de sequência, o cara não pode errar, é basicamente um teatro, velho. Um teatro filmado. Mas não foi o que mais impactou, cara. Eu preciso ser franco e sincero com você que me assiste aqui. O terceiro episódio, eu entendo a força dramática, mas para mim não é o mais revelador daquilo que me sensibiliza, daquilo que me toca, daquilo que me encanta, ou até me preocupa. Nesse caso em particular, acho que a preocupação é uma palavra que ilustra melhor o que eu sinto do que encantar. Encantar já traz um subjetivo positivo que eu não quero colocar aqui definitivamente. Não. O segundo episódio, ele impacta mais, porque tantas vezes eu vi, seja educado, para com isso, sai do celular. Questões para mim elementares, você vê os professores. E a escola exausta, a molecada manda em tudo, bando de vídeo. Que vídeo? Ah, vamos botar um vídeo. Que vídeo? Você sabe que eu não só conto essa história de escola ser divertida, escola ser lúdica, não. A vida não é divertida, a vida não é lúdica. Claro que você não vai botar o açoite lá igual era, palmatória. Mas agora, por que a escolinha tem que ser legal? Olha, não. Final de semana é legal. Meio de semana é corre, é suor, é sangue, é trampo. A escola é o trampo do jovem. Uai, na Revolução Industrial, a criança trabalhava. Vocês estão com privilégio. Vamos suar a bundinha, vamos estudar a carinha no livrinho. Que videozinho, caralho, é o quê? Essas pedagogias tá erradas também. E eu não me furto a crítica, não. O ato de aprender, ele é dolorido. Você não vai pegar a teoria, vamos aqui, sou de humanas, óbvio. Vou pegar aqui o Capital do Marx e vou entender ele com um vídeo de YouTube. Não vai. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que ler de novo, você tem que ler 80 vezes, não entender para começar a pegar o que é luta de classe. Você acha que um videozinho de um trouxa na internet
Lista de trouxas a qual, orgulhosamente, estou incluso. Vai dar conta de explicar para você o que está lá no Capital do Marx? Véi, mas nem o Manifesto Comunista dá. Ah, não, então eu vou agora pegar aqui, ó, a esfera pública de Habermas e vou jogar essa ideia aqui. A condição humana de análise. Você não vai dar conta. Então, assim, ali fica muito claro que a gente cedeu demais. Ali ficou muito claro que a gente tem que. O limite é um gibi, é um quadrinho, é uma música. Você dá uma letra de uma música, ouve a música. A gente tem que tirar essa praga do audiovisual como principal referência intelectual e motivacional de uma geração. Audiovisual é só a vida. E a vida não funciona na velocidade do TikTok. A vida é lenta, a vida é devagar, a vida é enfadonha. A gente tem que explicar isso para os jovens, cara. E aí a gente tem que debater o algoritmo. Não dá pra gente ficar socando esse tanto de merda de algoritmo no cu da molecada. E a gente tá. A gente tá. Por isso o episódio 2 foi o que mais me impactou. Por isso que a gente tem que tirar tela, TV, telão, igual tinha lá, da sala de aula e botar uma bibliotequinha compatível com a idade, cara. O moleque tem que ir lá e falar, velho, eu tô tão chato isso aqui que eu vou pegar um livro. E ele vai ter que ver que isso é legal, isso é divertido. O gibi é uma boa porta de entrada, cara. Eu não menoscabo o gibi, não. Acho que a música é uma boa porta de entrada para literatura. A matemática comercial pode ser uma alternativa. Simular alguma criatividade tem que ter, cara. Você medir a área da escola para calcular lá, medir para a molecada ver o que é uma área. Você, na prática, fazer um lance de trigonometria, você fala, aqui vamos ver o grau aqui, pega o equipamento e faz um esquema meio agrimensor, cara, e vê quantos graus tem no muro e tal. Pode ser divertido, cara. Aqui a gente pode fechar um triângulo. Se a gente passasse aqui, vamos fazer uma fila aqui de pessoas. Isso aqui no muro da escola vira um triângulo. E qual seria o triângulo? A gente tem que ver o grau aqui de cara. Dá para pensar que não seja a merda de um vídeo que não vai chamar a atenção de uma mente já viciada no algoritmo do vídeo curto que passa para cima numa timeline infinita. Gente, sério, para mim é de uma obviedade transparente isso. Para vocês não é não? Eu acho que rede social, celular, a gente vai ter que tratar daqui a pouco igual tabaco e álcool. É só para maior de idade. Estabelece uma idade mínima e você vê um menino no celular na escola e fala, cadê o pai dessa criança? É igual você ver um menino fumando Marlboro, ou tomando uma lata de cerveja. Você fala, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Vai deixar o menino assim? E o Estado chega lá e grampeia, quem vendeu? Quem passou pro menor? Quem passou esse Samsung A13 aqui pra esse moleque? O cara tá vendo no Instagram aqui. O cara tá aqui no TikTok. Chama o conceito tutelar. Se a gente não tiver clareza do quão pernicioso é esse algoritmo, eu acho que essa é a grande lição de adolescência. A gente vai ser engolido pela tragédia. Estamos sendo engolidos pela tragédia. Ali, na Inglaterra, com o aumento dessa violência machista e misógina contra as mulheres, contra as garotas. E aí, cara, tem um comentário brilhante, cara, de uma intelectual que, claro, eu me esqueci somente duas coisas pouco importantes: o nome e a nacionalidade. Mas sei que é mulher e sei que é gringa. Adiantou, hein? Você já sabe que não é brasileira, você já sabe que é uma mulher. Ela falou algo simplesmente brilhante, cara. Enquanto os garotos têm medo e ficam incomodados das risadas das garotas, da ridicularização que pode vir de uma garota, as garotas têm medo de serem mortas pelos garotos. Essa frase ela é tão brilhante, ela é tão definidora de um sentimento
de uma realidade que eu acho que nem o mais tapado do bolsonarista misógino vai negar esse fato, né? Veja a desproporção que é você ter medo de ser ridicularizado como um garoto incel. Olha a distância, olha a distância, olha a distância para ser morta por um garoto. Ridicularizado, morta. Ridicularizado, morta. Ridicularizado, morta. O que é pior? O dilema é brutal. E é óbvio, é evidente que a misoginia e o machismo nasceram com rede social, nasceram com Twitter, do cretino do Elon Musk, nasceu com celular. Essa característica vem de uma derivação biológica e de uma construção cultural fortíssima. O problema é que a merda do algoritmo bota a pilha, filha da puta, para que a molecada só veja isso. Aí você tem garotas com transtornos alimentares cada vez mais jovens, garotos cada vez mais se sentindo ameaçados por uma perda de poder, garotas cada vez mais tendo contato com uma idealização de beleza completamente filtrada, quando eu digo filtrada, por conta dos filtros das redes sociais, que não é real. Os garotos, e aí também as garotas, num contato íntimo e com idade muito precoce com a pornografia. Você acha que vai dar certo isso aí? Não deu certo lá na adolescência, na série. Não está dando certo na vida real. Se a gente não compreender que o algoritmo é um problema e o algoritmo conectado a uma idade cujo cérebro, o lóbulo central, não está exatamente formado ainda, pronto para dar conta da complexidade do mundo, a gente vai ter que voltar a um esquema mais gradual. Porque, de fato, cara, a situação está preocupante. E veja você o quão a adolescência, essa série da Netflix, ela foi foda mesmo no seu intento, porque quando uma série consegue captar, isso aconteceu, por exemplo, quando eu estou aqui também, conseguiu captar aquele momento do golpe bolsonarista lá, da patriotada, a rapaziada fosquima com cloroquina, e trouxe, ô, ditadura é isso aqui, ó, e furou a bolha, e alcançou o mundo. A adolescência fez a mesma coisa, velho. Quando uma obra de arte consegue trazer uma reflexão densa sobre aquele período histórico, velho, ela mete uma bola no ângulo. A adolescência conseguiu isso. Ainda estou aqui, conseguiu isso. Eu recomendo que assista. Eu recomendo que você assista Adolescência, caso não tenha visto ainda. Caso esteja na dúvida, acho que vale. Cara, acaba que é um filme longo, né? Um pouco menos de 4 horas. Se pegar os quatro, eu não gosto de maratonar, né? Assistir um por dia. Acho maratonar sério um grande equívoco. Você tem que ter um tempo para digerir aquelas informações. Mas, se não viu ainda, veja. E o principal, vamos desencanar essa história de spoiler. A vida já nos dá o pior do spoiler. Nós vamos morrer. Seu pai e sua mãe vão morrer.
Seu filho e sua filha vão morrer. A pessoa que você ama, seu companheiro, sua companheira vão morrer. Então, spoiler já tá dado. Desencana de spoiler de filme, de série e tal. A não ser que seja um filme do 007. Não, 007 não. Pode dar spoiler do 007. É bobo demais, velho. A não ser que seja um livro da Agatha Christie, um filme do Hitchcock, talvez. Um desenho do Scooby-Doo. Desencana de spoiler. Vai deixando o like. Like agora não para não. Vai mandando o Pix é pablocosta.gmail.com, tá passando aqui em cima, pablocosta.gmail.com. E claro, mande seu superchat e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado aqui no YouTube brasileiro. Muito obrigado, rapaziada. E o corte foi feito. Pô, o corte foi legal, hein? O que vocês acharam?